Aqui começa o sítio Santo Antônio da Bica, no bairro de Guaratiba, a 1 hora do centro do Rio de Janeiro. Neste sítio mora Roberto Burle Marx, pintor, escultor, desenhista e paisagista, um mestre na arte de projetar parques e jardins e um incansável pesquisador da nossa flora. Roberto Burle Marx mora neste sítio há quase 40 anos, que foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transformado em fundação e doado à Fundação Promemória. Mesmo assim, o paisagista ainda sente o poder da posse, e aqui ele vai viver até o final de sua vida. Longe da poluição e do barulho do trânsito, Burle Marx convive com cerca de 3.500 espécies de plantas, mudas raras e exóticas, que formam um conjunto representativo da flora brasileira. Bem cedo, antes mesmo das 8 horas da manhã, Burle Marx percorre este seu mundo de 800 mil metros quadrados. Frequentemente, ele recebe alunos, especialistas e jornalistas do mundo inteiro. Hoje, por exemplo, um canal da televisão alemã está acompanhando todos os passos deste paulista nascido em 1909. Aliás, foi na Alemanha, em 1928, que Burle Marx decidiu ser pintor, e foi na Alemanha também que ele teve seu primeiro contato com plantas da região amazônica. Eu, quando comecei a pintura, depois de ter visto uma exposição em Berlim, a exposição do Van Gogh, eu fiquei de tal maneira emocionado que eu disse, eu quero ser o pintor. Eu não sabia se ia me dedicar à música ou à pintura. Foi minha primeira manifestação artística, foi a pintura. Mas eu me lembro também de, com a idade de 7 anos, eu já tinha uma coleção de plantas. Isso fomentada pelo meu pai e pela minha mãe, que achavam que se eu tinha essa tendência, ela devia ser válida. De maneira que meu pai me mandava vir da Alemanha os livros mais importantes da Gartenschönheit, beleza de jardim. Eu quero dizer que eu, na Alemanha, quando estive lá, eu tinha meus 18 anos, 18 para 19 anos, e esse momento foi uma maravilha, porque eu descobri a vida com uma intensidade violentíssima. Eu ia 2, 3 vezes ao Jardim Botânico de Dahlem, e foi no Jardim Botânico que eu descobri a flora brasileira, com toda a sua pujança, porque eram os botânicos que tiveram no século passado, eles levavam para mostrar o que o novo mundo para eles, vamos dizer, possuía. E foi lá que eu disse, mas eu não vejo essas plantas no jardim, por que nós não plantarmos nos nossos jardins? Daí eu achar que, por exemplo, aqui no Rio e em geral no Brasil, a flora dos jardins é paupérrima, porque as pessoas, quando vêm a floresta, é só o mato e não sabem distinguir as espécies. Imagine, num lugar que nós temos mais de 5 mil árvores ao nosso dispor, se você vai ver aqui no Rio, se você tiver 20 árvores, 30 árvores é muito. Ninguém conhece. Vamos dizer, os jequitibás, as lecitidáceas, os ipês, que a gente não vê nos jardins. E isso é que eu acho que é importante a gente procurar caracterizar a paisagem não feita pelo homem no jardim, que é uma organização feita pelo homem e para o homem. Nos jardins, tal como na pintura, Burle Marx compõe grandes conjuntos. Cores para ele são fundamentais, mas não jogadas aleatoriamente. É preciso sobrepor umas às outras de forma harmônica. E neste seu cuidado de compor jardins, arte e técnica se mesclam. Na minha opinião, é importante acentuar o caráter das plantas. Quando eu planto uma planta só, na paisagem ou no jardim, muitas vezes ela desaparece. De maneira que quando eu planto 15, 20, 50 palmeiras da mesma espécie, eu consigo acentuar mais as características. E, ritmicamente, me agrada quando a paisagem, quando uma planta consegue dizer o máximo que ela tem para dizer. É um hemerocallis, é uma planta que vem, é uma erva que vem da Ásia e que tem sido fizeram muitos híbridos. Esses híbridos têm cores estupendas, basta nós isolarmos cada flor para observá-la. E muitas vezes eu procuro, perto de um amarelo, plantar ou um violeta, um azul, para acentuar a luminosidade de certas plantas.
São características que são importantes compreender, que podem aparecer na pintura e podem, sempre é necessário estabelecer contrastes, sem o que nós não conseguimos expressarmos de uma maneira melhor. Água e pedras, elementos muito presentes nos trabalhos de Burle Marx. Ele aprendeu a usá-los estudando os botânicos, que o ensinaram como os conjuntos de vegetação se distribuem na paisagem brasileira. Eu tive amigos maravilhosos que me ensinaram a ver a paisagem brasileira. A paisagem brasileira foi dividida em províncias botânicas pelo Martius, que esteve no Brasil no princípio do século passado, e foi um gigante, e a obra que ele deixou na flora do Brasil é uma dos monumentos mais extraordinários que nós temos do ponto de vista botânico. Esses botânicos tiveram uma importância muito grande porque eles nos mostraram de como é a estrutura fitogeográfica brasileira. Eu tive um amigo, Henrique Lamaia de Melo Barreto, um homem que me ensinou muito a ver e compreender o que estava diante de mim. Por exemplo, as pedras. Vamos dizer, são pedras que você pode encontrar no Brasil um número muito grande mas cada uma tendo características. Quando é o granito, ele tem plantas que se adaptam ao granito, ou plantas do calcário, do arenito, da canga, que quer dizer Itapanhuacanga, pedra da cabeça do homem preto. De maneira que eu comecei a compreender que cada grupo tinha características próprias. Basta ver as bromélias que nascem nessa pedra, que é uma formação granítica, que é uma característica aqui do Rio, gnáisica e granítica, e eu procuro empregar as plantas que nascem nessas regiões. Ora, se eu consigo expressar o que um conjunto diz, vamos dizer, associação de plantas, essa adaptação uma a outra, eu estou fazendo alguma coisa em que o ritmo, vamos dizer, se espalha de uma maneira harmoniosa. Quais são as técnicas que o senhor utiliza quando vai trabalhar num projeto paisagístico? As técnicas, em primeiro lugar, conhecer a planta. Sem o conhecimento da planta não seria possível. Entra uma outra coisa, compreender como a planta se desenvolve, se ela é uma erva, se ela é um arbusto, uma arvoreta ou se ela é uma grande árvore. De maneira que essa relação entre os volumes pequenos, os grandes e os médios são muito importantes. Agora entra um outro fator que é importante se eu estou pensando em formas, se eu estou pensando em cor. Em cor preciso muitas vezes para acentuar uma cor que possa ir ao lado. A cor não existe isoladamente, mas em função de outra cor. De maneira que eu tenho que pensar em todos esses problemas, não só na função estética, mas nas outras funções que são importantes na criação de um parque. Eu não faço um parque apenas para a gente olhar, é para que a gente possa viver, que a gente possa estar em contato com outras pessoas, em contato com a natureza elaborada pelo homem. Percorrendo seu sítio, Burle Marx mostra a todos que visitam o seu paraíso que ainda hoje, depois de tantos anos de profissão, as flores e plantas o emocionam. Chega a ser poético ao falar delas. Essas palmeiras me dão a impressão de que elas são grávidas, enfim, porque são bojudas. Agora, há sempre analogia de formas, de maneira que, mesmo na gravidez, quando as pessoas, em certas épocas, procuravam esconder como se fosse o pecado original estivesse sempre presente, é uma estupidez completa. Eu acho que todas as fases da vida, vamos dizer, desde a criança quando nasce até quando morre a mulher, vamos dizer, em todos os momentos se verifica uma beleza. Ao longo de suas viagens, Burle Marx encontrou uma série de plantas novas que, depois de identificadas, foram registradas com seu nome. São as Burle Marxi, e de uma delas, encontrada no Espírito Santo, o paisagista tem alguns exemplares. E há também exemplares de plantas do exterior, como esta palmeira chamada Corypha umbracolífera, que é da Índia e que floresce de 75 em 75 anos para depois morrer.
uma vez que ela ama na vida. Mas que amor, que violência, que maravilha de amar com essa potência para depois morrer. Agora, ela deixa atrás de si um número fantástico de sementes e elas, é através dessa quantidade de sementes que ela vai se perpetuar. Mas seu grande orgulho é possuir mais velociáceas do que o Jardim Botânico do Rio, que é vulgarmente conhecida como o lírio das montanhas. Eu tenho uma amiga extraordinária, Nanusa Menezes, que é uma especialista em velociáceas, e ela acha que a minha coleção é a coleção maior do mundo. Eu tenho, por exemplo, mais de 120 espécies, e, no entanto, o Jardim Botânico do Rio só tem 2 espécies. Isso para mostrar que quem procura, que tem amor, que tem paixão, pode chegar a resultados positivos por essa procura continuada. Nem só de plantas se compõe o sítio. Além da casa, há também a igreja de Santo Antônio da Bica, construída no século XVII e restaurada por Burle Marx. Impressionam também as ruínas de pedra de uma construção da Rua São Bento, no Rio, que, segundo o paisagista, foi provavelmente um projeto do arquiteto Grandjean de Montigny, que esteve no Brasil no início do século XIX com a missão francesa. Neste lugar, entre os planos de Burle Marx, está a construção de um novo ateliê que sirva também de local de estudos e pesquisas para futuras gerações. E que para aqueles que mais tarde quiserem estudar arquitetura paisagista, jardinagem e floricultura e botânica pura, terão um lugar para aqueles que tiverem a vontade de estudar. Essa é meu desejo, que eu na minha vida possa servir um pouco para outros que quiserem estudar. Paisagista e pintor, formado em Belas Artes. E por isso mesmo, quando lhe sobra tempo, o que ocorre geralmente aos sábados e domingos, Burle Marx trabalha em seu ateliê, onde pinta grandes panos e suas telas. Eu não pinto, vou dizer, com figuras humanas, mas a influência de todas as coisas que estão em torno da minha pessoa, ela vem à tona. De maneira que, vamos dizer, aquilo que eu muitas vezes inconscientemente me atuou na minha vida, vem à tona e a gente procura transformar em cor, forma e ritmo, os mesmos princípios que eu procuro, vamos dizer, imprimir aos jardins. Os princípios são importantíssimos. Eu, por exemplo, acho que toda a juventude, se não fizer experiências, não está vivendo. Agora, nem todas as experiências são válidas. Isso é outra coisa. Eu acho que toda experiência é importante. A receita acadêmica, vamos dizer, eu detesto. Agora, princípios é preciso que cada um de nós tenha, sem os quais a gente não vive. O que move Burle Marx é a curiosidade. Quer conhecer cada vez mais, acumular sempre, apesar dos seus 79 anos de idade. A curiosidade me faz viver e justifica a minha vida. No dia que eu perder a curiosidade, é melhor não continuar mais a viver. No próximo bloco, você vai conhecer algumas obras de Roberto Burle Marx, como o Aterro do Flamengo no Rio, os Jardins da Pampulha em Belo Horizonte e o do Itamaraty em Brasília, depois do intervalo.